A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem? É com muita alegria que recebo vocês aqui para mais um dia no nosso propósito de 66 dias no livro de Isaías. Hoje, nós chegamos ao 51º dia da nossa caminhada. E se essa é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. E se você já vem caminhando conosco, muito obrigada por permanecer neste propósito. Um capítulo por dia, uma descoberta de cada vez, e a palavra de Deus encontrando cada vez mais espaço dentro de nós. Você já esqueceu do que Deus fez no passado, justamente quando mais precisava se lembrar? Pois bem, ontem, em Isaías 50, nós vimos o servo permanecendo fiel em meio à rejeição. Aprendemos que nem sempre veremos o caminho inteiro, mas ainda podemos confiar em quem nos conduz. E hoje, Isaías, no capítulo 51, fala com um povo que precisava de coragem. E Deus fez algo muito interessante. Ele manda olhar para trás, lembrar de Adão e de tudo onde começou e do que ele já havia feito. E sabe de uma coisa? Não vou explanar mais. Quando estamos preocupados com o futuro, podemos até esquecer rapidamente da fidelidade que já experimentamos. Por isso, guarda essa pergunta aqui. Como a memória do que Deus já fez pode fortalecer a nossa fé para o que ainda vamos enfrentar? Depois dessa leitura, nós vamos voltar a ela. E também vamos retirar 3 direcionamentos muito simples para a nossa caminhada. Portanto, respire fundo, acalme o seu coração e vamos abrir juntos Isaías no capítulo 51. A minha Bíblia está na versão NVT, mas se a sua versão for diferente da minha, não tem problema. Basta apenas me acompanhar. O importante é caminharmos juntos através da palavra de Deus. Vamos lá? Isaías capítulo 51. Chamado para confiar no Senhor. Ouça-me todos que procuram justiça, todos que buscam o Senhor. Olhem para a rocha da qual foram cortados, para a pedreira de onde foram extraídos. Sim, pensem em Abraão, seu antepassado, e em Sara, que deu à luz a sua nação. Abraão era apenas um quando eu o chamei, mas o abençoei e o tornei uma grande nação. O Senhor voltará a consolar Sião e terá compaixão de suas ruínas. Seu deserto florescerá como o Éden, sua terra desolada como o jardim do Senhor. Ali haverá alegria e exultação e cânticos de gratidão enchendo o ar. Ouça-me, povo meu, escute-me, nação minha, pois minha lei será proclamada e meu juízo se tornará luz para as nações. Minha justiça logo virá, minha salvação está a caminho, meu braço forte julgará as nações. Todas as terras distantes olharão para mim e guardarão com esperança meu braço poderoso. Levantem os olhos para os céus, lá do alto, e olhem para a terra embaixo. Os céus desaparecerão como fumaça, e a terra se gastará como uma peça de roupa. Os habitantes da terra morrerão como moscas, mas a minha salvação é permanente. Meu governo justo não terá fim. Ouçam-me vocês que sabem da diferença entre o certo e errado, que tem a minha lei no coração. Não se assustem com o desprezo das pessoas, nem temam seus insultos, pois a traça os comerá como se fossem uma roupa, o verme os devorará como se fossem lã. Minha justiça, porém, durará para sempre. Minha salvação continuará de geração em geração. Desperta, desperta, ó Senhor, veste-te de força, move teu braço poderoso, levanta-te como fizeste nos dias passados, quando mataste o Egito, o dragão do Nilo. Não és o mesmo hoje, aquele que secou as águas e fez um caminho no fundo do mar para que seu povo atravessasse? Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão, entrarão em Sião cantando, coroados de alegria sem fim.
Tristeza e lamento desaparecerão e eles se encherão de alegria e exultação. Sim, sou eu quem os consola. Porque então temem simples mortais que murcham como um capim e desaparecem. Vocês, porém, se esqueceram do Senhor, o seu Criador? Aquele que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra? Viverão com medo de opressores humanos? Continuarão a temer a ira dos seus inimigos? Onde está a fúria deles agora? Em breve, todos vocês cativos serão libertos da prisão. Fome e morte não serão o seu destino. Pois eu sou o Senhor seu Deus, que agita os mares e que faz ondas rugirem. Meu nome é Senhor dos Exércitos. Pus minhas palavras em sua boca e escondi em segurança em minha mão. Estendi os céus e lancei alicerces na terra. Sou eu, diz Israel. Tu és meu povo. Desperte, desperte, ó Jerusalém. Você bebeu do cálice da ira do Senhor, bebeu do cálice do terror, virou até a última gota. Não sobrou nenhum de seus filhos para pegá-la pela mão e guiá-la. Duas calamidades atingiram: desolação e destruição, fome e guerra. E quem restou para ter compaixão de você? Quem restou para consolá-la? Seus filhos desmaiaram e estão caídos pelas ruas, indefesos como antílopes, pegos numa rede. O Senhor derramou sua ira, sim. Deus os repreendeu. Agora, porém, ouçam isto, vocês que estão aflitos e completamente embriagados, mas não com vinho. Assim diz o Senhor soberano, seu Deus e defensor. Vejam, tirei de suas mãos o cálice terrível, não beberão mais de minha ira. Agora darei esse cálice aos que atormentam, e lhes disseram: pisemos em vocês no pó e andaremos sobre suas costas. Uau! Não tem outra palavra. Uau! Aqui, Deus chama o povo. Chama o povo e fala: ei, estou aqui. Ei, povo de Israel, ouça-me, escute-me. Meu juízo acabou, eu estou aqui para te salvar. É isso que Deus está falando. Ele fala: estou do teu lado, acorda, desperta. Deus está te chamando, Ele está te acordando, acorda agora. Ei, está aqui Deus fazendo mais uma promessa para nós. Em breve todos vocês cativos serão libertados da prisão, fome e morte. Isso aqui é uma promessa poderosa. E sabe de uma coisa? Deus cumpre, arrisca o que Ele promete. Mas Ele não apenas cumpre. Ele te ensina, te corrige e te direciona para o caminho certo. O processo pode ser difícil, mas o propósito continua sendo o mesmo. Mas, antes da nossa leitura, nós perguntamos como a memória do Deus que já pode ou já fez fortalecer a nossa fé para que ainda vamos enfrentar. Em Isaías número 51, começou com um convite. Olhem para a rocha de onde vocês foram cortados. Deus chama o povo para lembrar de Abraão e Sara, de onde tudo começou. Eles começaram pequenininhos, mas Deus fez crescer aquilo que parecia improvável. Por quê? Porque o povo precisava olhar para o presente sem esquecer o passado, porque é o passado que foi o começo da nossa história. Foi o passado que gerou nações. Lembra de Gênesis? Lembra de Abraão? Lembra de Jacó? Tudo vem dali. E Deus estava ali antes de nós. Deus estava lá antes de que a gente fosse criado do pó. Porque Deus preparou tudo para nos receber, não foi? Pois bem. E isso mudaria muita coisa também, sabe? Nós lembramos apenas que o problema de hoje, ele pode até parecer enorme, gigante. Mas quando lembramos também da fidelidade de Deus, o coração ele começa a recuperar a perspectiva do caminho que a gente está percorrendo. O capítulo também fala de consolo,
de um colo, de um acolhimento, de restauração e principalmente da alegria voltando. Mas existe uma correção muito importante. O povo estava com medo dos homens. Medo daqueles que podiam ameaçar, ferir e oprimir. Mas existe uma grande diferença em ter temor e medo. Eu vou deixar vocês estudarem isso, tá? E Deus pergunta uma coisa: por que temer tanto aquilo que é passageiro e se esquecer de mim? Esse era o erro. O medo estava fazendo o povo lembrar demais do inimigo e menos de Deus. E isso acontece conosco o tempo todo. Nós temos medo de tudo, né? Temos medo da guerra, temos medo de perder emprego, temos medo de faltar comida dentro de casa. Nós temos medo de muita coisa. Mas a gente precisa temer a Deus, entregar a Deus os nossos problemas, entregar a Deus as nossas vitórias, porque é Ele que vai mudar tudo isso, sabe? E às vezes repetimos tantas vezes o problema dentro da nossa cabeça. Já reparou que se você começa o dia lendo um e-mail do trabalho que te põe para baixo, ou você brigou com a sua mulher, você brigou com o seu marido, ou brigou com os seus filhos antes de trabalhar, aí já sai com a cabeça quente, já sai com medo de como o dia vai ser. Não pode. Quase nem sobra espaço para a gente lembrar que Deus é. Por isso que primeiro a gente precisa acordar, ler a palavra, ok? E aqui vai trazer exatamente o que eu acabei de dizer. Então o Senhor chama, desperte, acorde. E é como se dissesse, lembre-se novamente. Lembre-se de quem criou os céus e a terra. Lembre-se de quem libertou vocês, de quem sustentou vocês no deserto. E o capítulo termina mostrando que a dor não permaneceria para sempre. Deus não havia esquecido do seu povo de forma alguma. Ao contrário, isso traz esperança. Mas Isaías, no capítulo 51, também começa a abrir novamente o horizonte da salvação. Deus fala de uma justiça que vai alcançar os povos, de uma salvação que vai permanecer firme na rocha. E olhando para isso com a luz de Cristo, percebemos novamente como o plano de Deus vai muito além de uma solução momentânea. Em Jesus, essa salvação se abre para as nações, e você esteja aqui ainda conhecendo o que é ter fé. Talvez não tenha muitas histórias para lembrar ainda, mas está tudo bem, porque a sua caminhada ela pode estar apenas começando agora. Você pode começar simplesmente conhecendo quem Deus é a partir das Escrituras e permitindo que Ele construa em você uma história que um dia também vai ser lembrada por outros. E por isso, eu quero deixar 3 direcionamentos muito simples. O primeiro direcionamento é: lembre-se daquilo que Deus já fez. Quando o medo aumentar, pare por um instante. Lembre-se que uma oração é tudo o que você precisa. E quando você ora de coração com Deus, Ele responde. Ele pode te abrir portas de uma fase que você achou que não ia conseguir atravessar. E também ativa a nossa memória da fé, fortalece a nossa fé e a gente passa a acreditar mais. Segundo direcionamento: não alimente mais o medo do que a confiança. É muito mais fácil repetir um problema o dia inteiro, mas a escolha também precisa repetir a verdade, ok? Escolha repetir a verdade sempre. Deus continua sendo Deus, Ele nunca vai mudar, mesmo quando o cenário muda, mas Deus pode fazer com que as coisas mudem o caminho para você. Confie nele. O terceiro direcionamento: se você ainda está começando, dê espaço para Deus construir uma história com você. Crie um relacionamento com Ele. Você não precisa saber de tudo. Comece apenas lendo a palavra, ouvindo o que Deus quer dizer para você. Ore todos os dias. Ore, converse com Deus, conheça Jesus, um dia de cada vez. E na luz de tudo isso que nós lemos, quando eu me lembro da fidelidade de Deus, o medo
perde completamente o espaço dentro de mim, sabe? E é isso que é tão gostoso ver que Deus quer passar pra gente, sabe? A memória é a palavra do nosso dia para hoje. E se essa palavra encontrou seu lugar no coração, escreva nos comentários abaixo. Senhor, ajude-me a lembrar da tua fidelidade. Porque há momentos em que aquilo que nós precisamos não é mais uma prova, mas é lembrar do que Deus já nos mostrou. E o versículo do dia para hoje é Isaías 51:12. Eu sou aquele que os consola. Então, por que tem medo de simples seres humanos que murcham como a relva? Meus irmãos, muito obrigada por caminhar comigo em mais um dia neste propósito. Hoje, em Isaías 51, nós lembramos quando o futuro assustar, olhe também para trás. Lembre que Deus já está na sua caminhada, Ele continua com você. E amanhã nós vamos abrir juntos em Isaías 52 e a mensagem de salvação que vai começar a ganhar uma forma ainda mais bonita, preparando os nossos corações para algo muito profundo. Vocês não podem perder o capítulo de amanhã, hein? Eu espero encontrar vocês aqui. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém? Até amanhã. Tchau, tchau.